A atuação da seleção brasileira na Copa de 1982 encantou o mundo. E mesmo sendo a grande favorita a conquistar o Mundial daquele ano, sofreu a decepção de ser eliminada da competição. 4 anos depois, em 1986, a equipe do Brasil ainda viu a Argentina, a sua maior rival, levantar a taça de campeã do Mundial. Hoje vamos recordar esses momentos marcantes no 7º episódio da série História das Copas. Confira. Pode marcar, procurou, atirou e gol! Mais importante do que ser campeão do mundo é entrar na história e lá ficar para sempre. Dita por Cruyff, essa expressão pode simbolizar 3 grandes seleções que disputaram uma Copa do Mundo: a Hungria, em 1954, a Holanda, em 1974 e o Brasil, em 1982. O Mundial de 82 foi sediado pela Espanha e contou com uma grande novidade. Pela primeira vez, a competição foi disputada por 24 países. Essa mudança permitiu a estreia de vários novatos. Em vez do tradicional mata-mata, o torneio continuou seguindo o modelo das Copas anteriores. As 2 melhores equipes de cada grupo avançavam à segunda fase e eram distribuídas novamente em grupos. Apenas os vencedores de cada triangular chegavam à 3ª etapa e disputavam partidas semifinais. Voa, canarinho, voa. O Brasil chegou como um dos favoritos a conquistar o título, após uma bela exibição nas eliminatórias. Tele Santana formaram um time dos sonhos. Assim como no Mundial de 70, o futebol arte voltou a imperar. Só que desta vez, nos pés de Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Falcão, Luizinho, Júnior, Sócrates, Toninho Cerezo, Serginho, Zico e Éder. A confiança no Tetra era tanta que, antes de embarcar com a seleção, o lateral Júnior lançou um compacto com a música Voa Canarinho, que foi tema da equipe para o Mundial. A música fez tanto sucesso no Brasil que o disco vendeu mais de 200 mil cópias durante a Copa. Com uma campanha impecável, o Brasil venceu todos os jogos da primeira fase, apresentando um futebol deslumbrante, com direito até a uma goleada por 4-0 contra a estreante Nova Zelândia. Dentre as outras seleções que obtiveram destaque neste Mundial, estavam a Polônia, que contava com o atacante Boniek e que conquistou a primeira posição em um grupo que incluía também a Itália. A França, do craque Platini, que viu nascer uma geração que colocaria o país na elite do futebol mundial. A Alemanha, de Rummenigge, que anotou 4 gols apenas na fase de grupos, além da Argentina, de Maradona, e de outras seleções tradicionais no esporte, como Inglaterra, Espanha e Bélgica. Coube à Itália uma das narrativas mais interessantes desta etapa do torneio. A Azurra fundamentou ainda mais a alcunha de seleção copeira, classificando-se para a segunda fase de forma sofrível após empatar todas as partidas. Na etapa seguinte da competição, a vitória de 3-0 da Polônia contra a Bélgica foi fundamental para que a seleção sensação da Copa se classificasse para as semifinais. Pelo grupo 2, a Alemanha Ocidental garantiu a sua vaga. Já no grupo 4, a França passou sem dificuldades. Mas a grande surpresa desta fase do torneio ficou por conta do grupo 3, que protagonizou o momento mais interessante da competição, quando a equipe favorita a conquistar o título enfrentou uma Itália desacreditada. Os brasileiros entraram em campo como os grandes favoritos. Apesar de precisar apenas de um empate, Tele não abandonou a sua filosofia futebolística e escalou o time para frente, ofensivo como sempre. No entanto, os italianos souberam se aproveitar da situação e contaram ainda com o despertar da sua estrela, Paolo Rossi. Foi ele quem abriu o marcador depois de um cruzamento preciso do lateral Cabrini. O Brasil não se abateu e minutos depois Sócrates diminuiu o placar. Entretanto, Rossi estava num dia inspirado e desencantou. Marcou mais 2 gols e garantiu a vitória italiana por 3-2. Assim como a tristeza proporcionada pelo maracanaço,
Essa derrota também deixou uma cicatriz que permanece até hoje nos brasileiros. Rossi e a Itália tamparam o caixão de uma seleção que encantou o mundo. Afinal, em toda a história das Copas, poucas seleções conseguiram cativar tantos torcedores e críticos como o Brasil em 1982. Continuando a sua jornada heróica nesse Mundial, era a vez da Azul enfrentar a surpresa da Copa de 82. Não houve dificuldades. Depois de ter marcado 3 gols contra o Brasil, Paolo Rossi anotou mais 2 contra a equipe do leste europeu e classificou a seleção italiana para a final. Do outro lado, Alemanha e França realizaram um confronto emocionante. O jogo terminou empatado em 1-1 e foi disputado em uma prorrogação que entrou para a história. Após abrir vantagem por 3-1, os franceses permitiram a reação dos alemães, que conseguiram igualar o marcador e levar a decisão para os pênaltis. Pelo placar de 5-4, a Alemanha garantiu mais uma vez uma vaga para disputar a grande final do Mundial. Em consequência, era o fim do sonho da equipe de Platini de conquistar a sua primeira Copa do Mundo. Mais de 90 mil torcedores compareceram ao Santiago Bernabéu para assistir a final entre Itália e Alemanha. O primeiro tempo foi disputado sem grandes emoções, com exceção do pênalti perdido pela Azul aos 24 minutos. Já na segunda etapa, os italianos voltaram mais ofensivos e novamente Rossi chamou a responsabilidade para si. Coube ao atacante marcar o primeiro gol de cabeça e abrir o placar da vitória italiana por 3-1. Depois de 44 anos, a Itália novamente conquistava uma Copa do Mundo e se consagrava, assim como o Brasil, tricampeã mundial. A Copa do Mundo de 1986 se resume a um nome: Diego Armando Maradona. O célebre meia argentino virou uma espécie de herói mitológico. Para muitos, foi um gênio com a perna esquerda. Para alguns, foi comparável até mesmo a Pelé. Para os hermanos, no entanto, um semideus. O Mundial de 86 novamente contou com a participação de 24 seleções e foi sediado pelo México, o que garantiu ao país americano a honra de ser o primeiro a receber uma Copa do Mundo 2 vezes. Esta edição proporcionou uma novidade no formato do torneio, com um sistema de mata-mata voltando a imperar. Passada a primeira etapa, disputada na fase de grupos, as 2 melhores seleções e os 4 melhores terceiros colocados de cada chave avançavam às oitavas de final. Contudo, se engana quem pensa que só a Argentina brilhou neste Mundial. Disputando pela primeira vez uma Copa do Mundo, a Dinamarca fez história no México. Os nórdicos encantaram o mundo com o seu futebol ofensivo, vencendo as 3 partidas da primeira fase em um grupo com Alemanha, Escócia e Uruguai. Chegaram inclusive a emplacar uma goleada histórica de 6-1 na Celeste, o que originou o apelido de Dinamáquina. Outros países também se destacaram na primeira fase do torneio e se garantiram na etapa seguinte da competição. Dentre elas estavam as seleções da França, do já consagrado Platini, da Inglaterra, que contava com seu melhor time, como há muito tempo não se via, e da Alemanha Ocidental, treinada por Beckenbauer. Além, é claro, da Itália, então atual campeã do mundo. O Brasil, que havia encantado na edição anterior do torneio, desta vez chegou conturbado para disputar a Copa do Mundo. Tele Santana retornou ao comando da equipe pouco antes do Mundial e não convocou o atacante Renato Gaúcho, craque do Brasil naquele momento, por motivo de indisciplina. O técnico também se viu diante de um grande problema. Seus grandes jogadores estavam se recuperando de lesões, caso de Zico, Falcão, Sócrates e Júnior, o que pode justificar a fraca campanha realizada na primeira fase. Apesar de exibir um futebol mediano, a seleção brasileira se garantiu nas oitavas de final. Apresentou sinais de melhora e jogou a sua melhor partida da competição, goleando a Áustria por 4-0. Embalados com a vitória, os brasileiros chegaram nas quartas de final confiantes, mas enfrentariam uma França com sede de vitória. O Brasil saiu na frente com um gol de Careca, porém Platini empatou logo em seguida.
Na segunda etapa, Zico teve a bola do jogo nos pés, mas perdeu a cobrança de pênalti sofrido por Branco. Empatada, a partida foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. Mesmo pressionado, o camisa 10 da seleção converteu desta vez. Sócrates e Júlio César, no entanto, perderam as suas cobranças e viram a talentosa geração dos anos 80 se despedir melancolicamente do Mundial. Enquanto a seleção canarinho encerrava sua participação na competição, a Argentina realizava uma antológica partida contra a Inglaterra que garantiria vaga nas semifinais da Copa. O confronto foi apimentado pela recente rivalidade criada entre os dois países por conta da Guerra das Malvinas. Para acirrar ainda mais essa disputa, um lance polêmico logo no início do jogo. Ao receber um cruzamento na área, Maradona dividiu a bola com o goleiro e, com a mão, desviou a pelota para dentro do gol. O árbitro não viu a infração e validou a jogada. Apenas 4 minutos depois, Maradona faria aquele que ficou conhecido como um dos gols mais bonitos da história das Copas. O craque dominou a bola no meio de campo, driblou 6 ingleses, tirou do goleiro e bateu para o gol. A Inglaterra até diminuiu o placar, mas não foi suficiente. Sucumbiu diante dos hermanos, que venceram a partida por 2-1. Na semifinal, a estrela argentina também fez valer a sua notoriedade e brilhou diante da Bélgica. Maradona marcou 2 gols e garantiu a vitória da sua seleção por 2-0, além da vaga para disputar a final da competição. No outro confronto da semifinal, a França de Platini novamente se curvou diante da Alemanha Ocidental e, assim como em 1982, foi eliminada. Os alemães ganharam o jogo por 2-0. Coube à França se contentar com o 3º lugar do torneio ao ganhar da Bélgica por 4-2. Como não poderia deixar de ser, Alemanha e Argentina fizeram uma final emocionante. Os hermanos dominaram durante o primeiro tempo e saíram na frente com o gol de Brown. Já na segunda etapa, ampliaram o placar com o gol de Valdano. No entanto, a sempre concentrada Alemanha não se entregaria tão fácil. E aos 28 minutos, Rummenigge diminuiu o placar e pouco tempo depois, Wöhler empatou para os alemães, reacendendo as esperanças do time europeu. O técnico Franz Beckenbauer impôs que seus jogadores realizassem uma marcação cerrada em cima do Maradona. E por isso, o atacante teve poucas chances de gol durante o jogo. Porém, craque que é craque passa por cima da marcação e decide qualquer partida. Num descuido alemão, Maradona fez um lindo lançamento para Burrachaga, que entrou livre na área e marcou o tento. O gol garantiu a vitória da Argentina por 3-2. A conquista sacramentou a campanha realizada pelos hermanos, que ergueu pela segunda vez a taça de campeã mundial.